A reforma política é fundamental porque ela estabelece as regras do jogo político eleitoral, tudo com o sentido de evitar corrupção. Uma reforma política é indispensável, porém o atual Congresso Nacional não tem a mínima condição de desempenhar essa tarefa, porque eles estão só pensando na reeleição deles. Na reforma política nós temos que trabalhar fim das coligações partidárias, nós temos que trabalhar aqui cláusula de barreira séria para os partidos políticos, evitar essa quantidade infinita de políticos, fim do político profissional, colocar um limite na quantidade de tempo que o sujeito pode ficar no parlamento. Temos que cuidar da redução do número de parlamentares, do recall, possibilidade de o povo, os próprios eleitores, derrubar o candidato que foi eleito. Tudo isso cabe numa reforma política séria. No entanto, não é tarefa para este Congresso, é tarefa para um novo Congresso Nacional renovado, composto de gente ou uma parcela boa de pessoas com ficha limpa e que não tem interesse imediato em reeleição. Portanto, reforma política é uma pauta ainda pendente no Brasil. Muitas propostas são relevantes numa reforma política. Por exemplo, cuidar do tema de coligações partidárias, proibir essas coligações nas eleições proporcionais, fundo partidário, quem que financia isso tudo, limite de gastos de campanha, todos os candidatos têm que ter o limite, financiamento privado particular dentro de um limite, tudo isso tem que ir para uma reforma política. E essas regras todas têm que estar bem estabelecidas. Acontece que o atual Congresso não tem preocupação em fazer isso, porque eles só pensam na reeleição e em fugir da polícia. Leia-se, nós temos que voltar a este tema reforma política em 2019 com o novo Congresso Nacional. Os parlamentares atuais, por pura malandragem, não quiseram pôr fim nas coligações partidárias para as próximas eleições de 2018. Isso é um absurdo. Foi puro interesse pessoal desses parlamentares. O Supremo tem que corrigir este vício, este defeito, porque isso é incongruente. É absurdo. Não se pode permitir nas eleições proporcionais, deputados e vereadores, que um partido de esquerda que se coligue com um partido de direita, você vota num candidato da esquerda e acaba elegendo um candidato de direita. Por exemplo, você pode estar votando, e o exemplo é do ministro Barroso, você pode estar votando num candidato, numa candidata feminista e de repente você está elegendo alguém de uma concepção religiosa que conflita totalmente com o seu voto. Leia-se, é um absurdo permitir essas coligações entre partidos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso agora o parlamento poderia ter corrigido. Ainda há tempo para o Senado fazer isso nas próximas 2 semanas. Se o Senado não fizer, ao que tudo indica não fará, e tudo isso vale para 2018. E é um absurdo, é uma barbaridade permitir essas coligações absurdas entre partidos com ideologias completamente distintas. Logo, nós temos que pressionar o Supremo para corrigir este vício, este defeito, julgando inconstitucional esta possibilidade de coligações em eleições, nesse caso, deputados e vereadores. Mas, se permite coligações, os partidos maiores compram o tempo de televisão dos partidos menores. Isso está amplamente provado pela Lava Jato. Nós temos que acabar com essa fonte de corrupção. É um absurdo que se compre tempo de televisão de um partido. E assim, o Supremo agora tem que cumprir o teu papel. E o que é que nós podemos fazer para que o Supremo cumpra o seu papel?
eu estou disponibilizando na descrição deste vídeo os e-mails dos ministros do Supremo. Os 11 ministros têm que ser pressionados para que julgarem constitucional a possibilidade de coligações, porque isso é uma anomalia, é uma coisa absurda, disfuncional. Vamos pressionar os ministros, vamos entupir as caixas de e-mails dos ministros dizendo: julguem constitucional a possibilidade de coligações partidárias. Julguem constitucional. É essa tarefa que nós temos que fazer. Sair do campo da crítica e tomar ações. Nós dependemos, o Brasil depende da tua ação, porque aí sim o Brasil pode se modificar. Vamos lá? Pressionar ministros para o fim das coligações partidárias. Escolha o ministro aqui de todos esses que estão na descrição. Escolha um e mande o teu e-mail. Isso é usar a internet para fins de cidadania vigilante. É o bom uso da internet. É isso que nós precisamos. Exercer nossa cidadania, sobretudo aqui nas redes, depois nas ruas, depois nas urnas. Nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos só ficar reclamando, só ficar criticando. Avante, avante, curta este meu vídeo, compartilhe este meu vídeo para que muito mais gente faça a sua ação e de outro lado, se você está aqui junto do nosso grupo na descrição desse vídeo, você vai receber todos os demais vídeos meus.